Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar, hoje com os deputados Rubina Leal, do PSD, Lopes da Fonseca, do CDS, Rafael Nunes, do JPP e Roberto Almada, do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos olhar para uma proposta do Governo Regional que está na Assembleia Regional sobre o regime jurídico do voluntariado. Também saudações do CDS e do PSD ao novo Bispo da Diocese, ainda as comemorações do Dia de Portugal. A expectativa era de que fossem este ano aqui na Madeira. O Presidente da República já anunciou que serão no próximo ano. Vamos começar por esta questão que tem a ver com o regime jurídico do voluntariado, uma iniciativa do Governo Regional. Rubina Leal, no fundo, o Governo aqui dar mais valor aos voluntários. Bom, antes de mais nada, muito boa noite a todos aqueles que nos ouvem e aos colegas e deputados aqui presentes, e dizer que, efetivamente, o Governo Regional cumpre mais uma das suas propostas que tinha anunciado no seu programa de governo. E é, efetivamente, a questão do voluntariado, mas, sobretudo, criar um regime ou criar um diploma que valorize o voluntariado. Nós somos uma região que temos muitas instituições de solidariedade social, somos uma região onde há voluntários que trabalham 365 dias por ano. Temos mais em voluntários que estejam em permanência e não os pontuais, porque obviamente que há pontuais e nós sabemos que a região é um muito bom exemplo quando se trata do voluntariado e de solidariedade. Tivemos a questão do 20 de fevereiro, em que diariamente tínhamos mais de 600 voluntários na rua, onde trabalhavam diariamente a apoiar toda aquela situação, mas de facto temos mais de 1.600 voluntários que são voluntários diariamente em todas as instituições, onde grande parte deles temos, por exemplo, os nossos bombeiros, temos as pessoas que estão todas ligadas à questão de emergência na Cruz Vermelha, que são muitos, e muitas outras instituições. Hoje mesmo tivemos no Cesaramo, onde contactamos com uma instituição que está diariamente a apoiar, a ouvir, a acolher e a cuidar, sobretudo, daqueles que estão internados, que é a presença amiga, e de facto temos pessoas com qualidade, empenhadas, motivadas em, sobretudo, apoiar e fazer voluntário sem qualquer recompensa ou sem esperar nada em troca. E é isso que este diploma faz. Este diploma faz precisamente tem uma diferença em relação ao anterior. Em primeiro lugar, fala no conceito de voluntário. Antigamente nós tínhamos um voluntário que era muito voluntário social. Hoje temos voluntários nas mais diversas áreas, na questão ambiental, na questão animal, onde há muitos voluntários também nessas instituições e, portanto, há uma definição do que é o conceito. Há uma identificação, no fundo, com o registro dos voluntários, porque nós não temos um registro dos voluntários aqui na nossa região. Existe uma instituição que é a Casa do Voluntário, que, em regra, tenta estudar e perceber quais são os voluntários e as necessidades que existem na região autónoma da Madeira, mas precisamente este diploma vai registar para melhor caracterizar e vai também abrir portas para dar alguns apoios, algumas benesses, porque o diploma abre essa questão e, sobretudo, valorizar e estimular o voluntário. Nós temos que sabemos que há voluntários, mas temos, sobretudo, de motivar e valorizar aquelas pessoas que diariamente trabalham. O diploma fala, por exemplo, na criação de um cartão que os voluntários terão. Exatamente. Fala aqui na possibilidade dos voluntários poderem ter transporte gratuito nos transportes públicos. Fala em um banco de horas que os voluntários também poderão... São todos. Exatamente. São os presidentes das instituições. E, portanto, a questão aqui é saber, em termos práticos, quem nos esteja a ouvir, um voluntário, o que é que, a partir deste diploma... Com este diploma, que é que e aqui o Sr. Deputado Lopes da Fonseca está a introduzir incorretamente alguns comentários, porque, efetivamente, este diploma permite que aquelas pessoas que estão à frente da instituição possam dispor 8 horas. São esses neste diploma, porque há uma lei nacional do voluntariado. Todos os voluntários, por exemplo, têm que ter um seguro. Neste caso particular, aquilo que se pretende, e a questão do cartão, também há cartões passados a nível nacional, mas obviamente que nenhum voluntário, nenhuma instituição na região pede o cartão a nível nacional. E o cartão regional identifica, caracteriza, até porque há pessoas que têm que circular na rua, ou mesmo o caso de hoje no Cesaramo, as pessoas têm que estar identificadas e abre este diploma abre a possibilidade de que estas pessoas possam ter algumas benesses, por exemplo, na questão dos transportes, e permite que existam protocolos com outras instituições que venham, como já foi anunciado, por exemplo, a questão das taxas moderadoras, que poderá ser uma das benesses para estas pessoas. É importante também ter consciência de uma coisa.
O ser voluntário e a própria definição de voluntário refere que as pessoas não devem, à partida, fazê-lo sim, porque vão ter à espera de alguma recompensa. O benefício é pessoal, não é? Exatamente. É por isso que existem vários tipos de voluntariado. Por exemplo, há o voluntariado que se faz muitas vezes nas empresas, que tem surgido muitas vezes, em que fazem isso dentro do seu horário de trabalho. Ou seja, é a empresa que disponibiliza os seus funcionários no âmbito da responsabilidade social da empresa e que vão prestar um determinado serviço. Aquilo que se pretende de um voluntário não é retirar horas ao seu trabalho normal, até porque isso tem a ver com as entidades empregadoras, tem a ver com o sítio onde a pessoa trabalha e que poderia levantar alguns constrangimentos, mas assim aquele, nas suas horas vagas, possa dar de si a uma instituição, a uma causa. E haver aqui um outro tipo de reconhecimento que até agora não existia. Exatamente, e que não há esse reconhecimento. Eu acho que é importante e a gente deste diploma, porque, como eu já referi, isto está plasmado no programa de governo, tanto este como o cuidador informal também está plasmado, faz parte do programa e isto, de facto, significa que o governo está atento nas mais diversas áreas e cumpre aquilo a que se comprometeu e cumpre aquilo que está definido. E é, sobretudo, esta questão de estar a valorizar, a estimular, a caracterizar, a identificar, a dar um cartão e abrir portas de existirem parcerias que possam, de alguma forma, trazer alguns benefícios e alguns apoios para quem presta voluntariado. Lopes da Fonseca já deu para perceber que o CDS, pelos vistos, não subscreve este diploma ou esta proposta tal como ela está. Boa noite aos colegas de painel, aos telespectadores da RTP Madeira e também a todos aqueles que nos estão a ver fora da Madeira, nomeadamente das comunidades. Nós, tal como está o diploma, nós não nos revemos em parte dos articulados. Aliás, passo a explicar. Em primeiro lugar, a Madeira tem centenas de voluntários que nunca esperaram nada do Governo Regional, fizeram-no sempre em prol do interesse social das pessoas, e isso estava plasmado antes no decreto 23 de 2004, havia um voluntariado social. Este é uma atualização. Este tem uma atualização, essa parte é positiva, porque não se circunscreve a ação do voluntariado apenas ao social. No entanto, acho que devíamos ir mais além, até porque nós tivemos o cuidado também de ouvir várias associações e voluntários e que esperavam da parte do Governo uma maior abertura, sobretudo na parte que se refere aqui, já foi referido pela Sra. Deputada Rubina Leal, do transporte que os voluntários poderão ter direito. Aliás, os transportes públicos, transporte não é gratuito. Aliás, já leio. O artigo 2º, a linha D, diz o seguinte: providenciar junto das empresas sempre que se justifique. Ora, isto aqui, sempre que se justifique, limita. E mais, a maior parte dos voluntários deslocam-se, como se sabe, em viaturas próprias. Até porque a ação que desempenham muitas vezes não se coaduna com os horários dos transportes públicos. E esse trabalho, ou seja, o custo que tem o combustível que gasta nas suas viaturas, os desgastes das viaturas, nunca estes voluntários madeirenses solicitaram nada ao Governo. Esperavam que da parte do Governo agora houvesse pelo menos uma abertura nessa matéria e que nós consideramos que houvesse aqui um subsídio de transporte ao voluntário. Ou seja, o voluntário... Mas isso, o subsídio já é o pagamento de qualquer coisa ao voluntário. Mas os voluntários até agora fizeram sempre do seu bolso, para que as pessoas entendam. Claro. O Governo predispôs-se a fazer um projeto que minimizasse esses custos ao voluntário, nomeadamente em termos do transporte. Ora, isto aqui não vai minimizar, porque a maioria dos voluntários desloca-se em viaturas próprias e tem estes custos, e isto não vai minimizar. Nada disto está aqui previsto. Mas abre a possibilidade de ter parcerias com transportes públicos. Transportes públicos, não, através de um apoio eventual ao custo que tem. O Sr. Deputado sabe que isso depois pode, através de portaria, ou há outros instrumentos para poder regularizar a situação. O diploma em si tem que abrir essa possibilidade. Mas na portaria não abre, aqui não abre. Abre a possibilidade. Só se for através de portaria, porque o que está aqui mas não sabe abre. que é assim que por isso normalmente mesmo amanhã acontece. Vamos ter o Mas cuidado o CDS de perguntar... defende a atribuição de um subsídio de transporte, de deslocação. Através de portaria poderia ser consubstanciado um subsídio de transporte ou voluntário. Mas de que forma? De um valor... A todos? Aliás, como se atribui um subsídio de transporte aos formandos, por exemplo, não é? Existe por lei. Ora, se criasse aqui uma... Existe por lei porque os fundos têm verbas existe por lei, destinadas pode ser atribuído, para podia ser atribuído, podia ser atribuído, podia ser atribuído.
Já nem falo do subsídio de alimentação. As instituições que podem Mas, definir dentro delas aquilo que pretendem fazer. O que significa que esse subsídio de transporte não está aqui plasmado, só se for através de portaria, mas não está aqui. Ou seja, aqui está condicionado um transporte sempre que se justifique, limita. Mas é parte do princípio que é o transporte gratuito no transporte público. É gratuito. Subentende-se aliás, da leitura desse. Providenciar junto das empresas, Exatamente. não é gratuito. É preciso providenciar junto das empresas, primeira questão. Depois, sempre se justifica, ou seja, isto não é nada claro. Segunda questão, a maior parte dos voluntários são no provocação. Não é o cartão que vai tornar o voluntário. O cartãozinho que diz aqui, sou voluntário, não é isso que lhe dá uma mais-valia. Aliás, esta situação vai-se criar também no estatuto que o Governo apresentou agora, do cuidador informal, que dá-me, pelo que eu já li do estatuto do cuidador informal, dá-me a ideia que é criar um cuidador informal que leva aqui um crachá a dizer que sou cuidador informal. Porque na proposta que o Governo apresentou, que já tive o cuidado de ler, não diz em nenhum momento que há um apoio financeiro ao cuidador informal. E se o há, está condicionado às condições de recurso. Ora, voltamos ao mesmo. Então, quem são os cuidadores informais? Mas isso aí também é essa questão. Não, mas já lá vamos. Já lá explicou isso, enfim. Explicou. Que aos cuidadores formais e os informais, o CDS a questão é precisamente não misturar. Um IAS, para as pessoas entendam, são 435 euros na sua proposta, que vai fazer, aliás, que vai apresentá-la na especialidade, quando for discutido o Estatuto do Cuidador Informal, vai apresentar uma proposta concreta de um IAS. Vamos ter também a oportunidade aqui neste programa de discutir o cuidador informal. E vamos ver qual é a proposta do PSD. Mas aqui, além disto, a questão a deputada referiu, a questão das horas. Porque é que as horas, o banco de horas é só dado ao Presidente da Associação? E os outros membros da direção não têm direito a um banco de horas? Ou seja, mais uma lacuna deste Estatuto. Ou seja, o Presidente da direção disponibiliza um conjunto de horas. Pode delegar este conjunto de horas a quem ele muito bem entender. Mas os outros membros da direção não têm esse banco de horas. Mas pode delegar aos outros membros da direção? Podiam, eventualmente, delegar, um banco de horas delegado em todos os membros da direção, e não só o Presidente da direção, é o que está previsto aqui. Pode delegar e a lei nacional permite... Rafael Nunes, qual vai ser a posição do JPP sobre esta matéria? Boa noite, Gil. Antes de mais, também cumprimentar os madeirenses e portugueses que assistem a este debate, também aos nossos imigrantes e aos colegas de painel. O JPP reconhece a pertinência deste novo regime jurídico, que no fundo é uma atualização, como já cá foi dito, a atualização do regime em vigor em 2004, que apoiava o voluntário social na Madeira. Reconhece porque isto realmente acaba por valorizar e promover o voluntariado e ainda agora tivemos a oportunidade de esclarecer também uma questão que estava pendente, que não está plasmado no diploma, mas que já tivemos a oportunidade de ouvir da senhora deputada Rubina Leal, que realmente vai abranger todas as áreas que não eram abrangidas ou que não estão plasmadas no diploma, a área ambiental, a área social, a causa animal, a questão do voluntário patrimonial, arqueológico, entre outros. Portanto, é um diploma que realmente tem os seus pontos positivos, a isenção de taxas moderadoras, que não foi cá referido, o acesso gratuito a espaços culturais sob a tutela do Governo. Portanto, tem uma série de objetivos que realmente são pertinentes e que merecem a nossa concordância, mas no fundo também existem aqui algumas questões que é importante referir. Com este regime existe a possibilidade também de atingir outras classes, outras faixas etárias que atualmente não estão contempladas ou que não são caracterizadas no número de um diverso de voluntários. Estamos a falar de 2.600 voluntários, salvo erro. Incluindo os regulares e os pontuais. Acho que são estes os valores, portanto pode atrair um maior número de pessoas que estejam empenhadas em dar este contributo. E manter os que estão. E manter, obviamente, esperamos que sim. Mas alertava para dois aspectos que acho que são relevantes no que concerne esta revisão. Um dos aspectos já foi levantado pelo Sr. Deputado Lopes da Fonseca, realmente para que existe esta limitação das 8 horas mês para os dirigentes associativos e que deixam neste momento de ter também estas 4 horas, penso que era este o tempo que os anteriores voluntários não dirigentes tinham no antigo regime e que deixam neste momento de o ter. Portanto, neste momento, todos os voluntários não dirigentes ficam vedados a qualquer tipo de contributo a lei nacional sobre o voluntariado permite a atribuição dessas mesmas horas. Se o Governo Nacional está a adaptar um decreto legislativo, então que o adapte de uma forma conveniente e que realmente mais completa possível, que já abranja também
como é um método normal da Assembleia Legislativa. Nós achamos realmente que isto é uma revisão muito mais restritiva à lei, nomeadamente no banco de horas. Temos também o facto de que esta proposta não responde à promessa deixada pela Secretária Regional da Inclusão, a doutora Rita Andrade, quando referiu que iria apresentar até o final do ano o Estatuto do Voluntário. A verdade é que prometeu a senhora Secretária que iriam existir mais benefícios para o voluntário, na saúde, nos transportes, mas também até à data ainda não se verificou e não é com este diploma que irá dar resposta a esta situação. O JPP entende, aliás, nós não subscrevemos na íntegra este diploma, mas temos algumas propostas também que iremos apresentar em sede de especialidade. O regime do seguro social voluntário, que iria garantir uma proteção extra sobre a forma de seguro dada ao voluntário. Entendemos, como já referi, que todos os voluntários também carecem deste banco de horas, poderão eventualmente beneficiar deste crédito de horas. Achamos que este novo regime deveria considerar também as faltas devidamente justificadas no sentido de não lesar o voluntário. Isto é um ponto muito importante, como referia a senhora deputada e bem, em relação às entidades patronais. Portanto, desde que em situações excepcionais e inadiáveis deveria ser considerado este ponto e que achamos também, como referia a senhora deputada Lopes da Fonseca, existem algumas ambiguidades e refiro-me especificamente ao ponto do diploma em que diz que este diploma irá adotar medidas que promovam o reconhecimento do trabalho do voluntário. Isto, no fundo, é um grande chavão, mas que, na verdade, não diz nada. Quais são os reconhecimentos do trabalho do voluntário que é previsto neste diploma? Portanto, existem aqui uma série de pressupostos que não são claros, que não são transparentes e que realmente precisam de um trabalho de especialidade muito mais apurado, muito mais aprofundado. Portanto, adivinha-se muito trabalho, digamos assim, sobre esta matéria no Parlamento. Ouvi também o Roberto Almada, está do Bloco de Esquerda, relativamente à posição do Bloco sobre esta matéria deste diploma que vai ser discutido amanhã na Assembleia. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Dizer que nós saudamos sempre propostas que venham no sentido de valorizar, neste caso concreto, o voluntariado e os voluntários. E reconhecemos que fazem todos eles e todas elas um trabalho muito meritório, um trabalho muito importante no apoio a setores da população que efetivamente precisam desse mesmo apoio e, naturalmente, sem prejuízo deste diploma poder ser melhor trabalhado em alguns aspectos, e já vimos alguns outros existirão certamente, consideramos que apesar disso, na generalidade, é positiva esta proposta, apesar de dever ser melhor trabalhada em alguns aspectos. Mas quando falamos de voluntariado, e repetindo que o voluntariado é extremamente importante e que falávamos há bocado em cerca de 1,5 milhar de pessoas que exercem esse voluntariado de forma abnegada, que dão tudo para servir o outro, e isso é por si só muito, muito, muito importante e de valorizar. Quando falamos em voluntariado, nós temos sempre uma preocupação que é o trabalho que porventura os voluntários e as voluntárias façam poder ser aproveitado pelo Estado, neste caso pela região, pelos governos, para lavarem as mãos relativamente a algumas responsabilidades sociais que têm e que são estou a falar em responsabilidades sociais, mas já vimos que podem ser na área ambiental, na área do património, portanto, as responsabilidades que às vezes os Estados e os governos têm e que por existirem muitos voluntários que fazem de uma forma abnegada e gratuita esse trabalho, por vezes os Estados, os governos, seja da região, seja do país, por vezes lavam as mãos e aproveitam-se desse trabalho, não assumindo responsabilidades que são suas e que poderiam ser assumidas, e isso é visível não apenas na região autónoma da Madeira, como no restante território nacional, que existem trabalho que os voluntários fazem de forma abnegada, que são responsabilidades dos governos e que muitas vezes os governos pura e simplesmente desresponsabilizam-se dessas atividades e dessas responsabilidades, deixando tudo nas mãos dos voluntários que os fazem de forma, repito, abnegada e com o espírito de missão e de ajuda ao outro, mas
que algumas dessas responsabilidades devem ser assumidas pelo Estado e pelos governos. Mas acha que é isso? Eu não estou a dizer que é isso que acontece em todos os setores. Que é isso que o Governo Regional está a querer fazer com este diploma? Repare, eu recordo que a senhora deputada Rubina Leal ainda era secretária regional de Inclusão e dos Assuntos Sociais, de um diploma que discutimos no Parlamento, que passou para as instituições particulares de solidariedade social determinadas responsabilidades do Governo, sobretudo na área da ação social, que eram, e bem, desenvolvidas e desempenhadas pela Direção de Serviços de Ação Social, que pertencia ao Centro de Segurança Social da Madeira e que neste momento estão sob a tutela das instituições. Estou-me a recordar, por exemplo, da ajuda domiciliária que em boa parte passou para o cargo... Estamos a falar de outra coisa, eu sei. Estamos a falar de uma coisa diferente. Não vamos confundir. Não vamos confundir. Estamos a falar de outra coisa, eu sei. Mas eu estou a dar um exemplo daquilo que eu acho que podem ser questões que decorrem de uma tentativa de desresponsabilização dos governos, atribuindo-as a entidades privadas, que as instituições particulares de solidariedade social são particulares e são privadas, atribuindo-as a entidades privadas ou a entidades voluntárias que fazem esse voluntariado. Sim ao voluntariado, sim ao apoio ao voluntariado, sim ao todo o apoio àquelas pessoas que de forma abnegada ajudam os outros, mas não, definitivamente não, à desresponsabilização de responsabilidades que são dos governos, dos Estados, não, atenção, não estamos a falar apenas da região autónoma da Madeira, estamos a falar do todo, das entidades do todo nacional, incluindo a região, de atividades que são da responsabilidade dos governos e que muitas vezes eles desresponsabilizam-se atirando-as para entidades privadas ou então para entidades que atuam e trabalham e muito bem com trabalho meritório na área do voluntariado. E isso não pode acontecer sem prejuízo de todo o apoio que se deve garantir àqueles que são voluntários e que exercem funções que os Estados e os governos não podem exercer. É muito bem. Sim, Rubina Leal. Só para complementar, Sr. Deputado, é bom que se esclareça. Uma coisa é aquilo que o Governo Regional tem feito no sentido de passar para algumas instituições de solidariedade social algumas atividades, porque sabemos que é muito mais, diria eu, é mais barato. Os custos são menores. Isso é o que os senhores dizem não podemos dizer que é lavar as mãos ou desresponsabilizar. O senhor deputado Roberto Almada deve sempre isso. Eu não considero. A senhora deputada Rubina Leal sabe muito bem, porque foi secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, que a Direção de Serviços da Ação Social do Centro de Segurança Social da Madeira exercia muito bem determinadas responsabilidades. E continua a exercer. Eu estou a falar de algumas responsabilidades que foram atiradas para as instituições particulares. E que eram muito bem cumpridas por parte da Segurança Social da Direção de Serviços da Ação Social. As IPSS estão no terreno, são mais da entrega de alguns lares de idosos às entidades privadas que devem continuar a ser garantidas pelo Senhor Deputado, acha que atribuir 20 milhões de euros por ano às instituições é desresponsabilizar? É partilhar o trabalho. A Segurança Social não deixou de ter intervenção nessas áreas todas. Continua simplesmente as IPSS que estão mais próximos, que estão no terreno, fazem muito melhor essas tarefas. E têm o feito e têm prova disso. Agora, não vamos confundir uma coisa que uma coisa é que a Direção de Serviços de Ação Social fazia mal esse trabalho? Não estou a dizer. Funcionava muito bem. Aquilo que o senhor está a dizer é que deixa de fazer. Continua a fazer. A Segurança Social continua a ter ajudantes domiciliárias. A Segurança Social continua a apoiar ajudas técnicas. A Segurança Social continua a dar os medicamentos, continua a prestar todo o serviço. Agora, existem instituições de solidariedade social, dou-lhe o caso das Misericórdias, por exemplo, que no terreno têm uma intervenção muito melhor, muito mais próxima, que é muito mais fácil, e daí haver acordos de cooperação, que são 20 milhões de euros por ano, que estão distribuídos por essas instituições todas, em múltiplos acordos de cooperação, que julgo que são mais de 160, e que dão uma grande resposta à região. E o senhor sabe que é a partir daí. Obviamente que os programas, desde o programa de emergência alimentar, desde todos os programas que existem na área social, se forem atribuídos e feitos em parceria com as instituições,
o efeito será muito mais positivo. Não pode ser, os governos não têm que ficar com toda a atividade. Aliás, a economia social é isso mesmo. As estruturas e as instituições que fazem parte da nossa economia social e que dão emprego a muita gente e onde apoia muita gente diariamente, e que o senhor sabe disso, aliás, está dentro da área, é muito mais rentável e é muito melhor para toda a nossa população. Uma coisa é voluntariado, são aqueles que muitas vezes ligados a essas instituições prestam e dão o seu trabalho, que ajudam nas atividades das instituições. Mas qualquer instituição, por muitos voluntários que tenham, tem que ter um corpo técnico, tem que ter para ter a sua manutenção diária, para ter a sua consistência e, obviamente, poderá ter e deve ter os seus voluntários, que são muitos aqueles que têm feito e têm trabalhado na região. Nós sabemos muito bem o valor dos voluntários, o valor das instituições particulares de solidariedade social, mas sabemos também que há responsabilidades que são do setor público, que são do Estado, que são da região, neste caso, que não devem nem podem ser atribuídas às entidades particulares, às entidades privadas, e não podem, pôr simplesmente. E falávamos na discussão do orçamento da região, na presença do senhor. Por exemplo, o Governo Regional tem que ter lavandarias. Vou-lhe dar um exemplo. O Governo Regional tem que ter lavandarias. Ainda bem que falou nisso. Tem que ter lavandarias. Nós temos lavandarias. As instituições podem ter lavandarias e prestam esse serviço. Já que falou nas lavandarias, vai ter que me ouvir, porque foi até há bem pouco tempo secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais. Já foi há algum tempo. Até bem pouco tempo. Existem instituições na nossa região, muitas delas dependentes da Secretaria, de que Vossa Excelência foi a primeira titular, que têm pessoal altamente especializado, têm lavandarias perfeitamente equipadas, e os senhores o que é que fazem? Dão a empresas que lavam essa roupa e pagam dinheiro que poderia ser poupado porque têm pessoas formadas nessas instituições. Tem que especificar, tem que denunciar. Eu não conheço nenhuma lavandaria social, nem nas instituições que tenha sido atribuída a instituições, a empresas. Eu conheço algumas, por exemplo, estou a lembrar das Misericórdias, novamente lembrar. Com certeza. Lavandarias. Nós já estamos aqui a lavar muito. Mas é importante. Já estamos a extravasar aqui um pouco as áreas de intervenção deste diploma, que é sobre o voluntariado. Discutirmos aquilo que são as responsabilidades do Governo e que muitas vezes são atribuídas a privados. Neste caso das lavandarias, então, isso na área da inclusão dos assuntos sociais, na área da saúde, na área da saúde. Já está a falar noutras áreas que não são aquelas. Que não são aquelas. Está bem, mas o Governo Regional tem que ter lavandarias. Mas tem lavandarias. Tem que ter cozinhas. Roberto Almada eu recordo que estamos a falar de... Tem pessoas formadas e pessoas capazes de trabalhar nisso e que trabalharam muito bem. Tem que especificar, tem que denunciar, tem que falar com quem já percebemos aí os vossos pontos de vista sobre as lavandarias, mas permitam-me que... Isto é uma resposta social. Mas permitam-me que centre o debate novamente na questão do voluntariado, e é isso que estamos aqui a falar, o regime jurídico que vai estar em debate amanhã no Parlamento. Lopes da Fonseca, para concluirmos esta ronda sobre esta matéria. Concluo a ronda, mas antes gostava de precisar aqui um aspecto. O Governo Regional e o Governo da República devem estar muito agradecidos às instituições de solidariedade social porque poupam. A verdade é esta, poupam. Claro. Duas maneiras. Para já o trabalho é melhor feito. E depois poupam. Aliás, o estudo que foi feito... Essa ideia que os privados fazem melhor que o público, o estudo apresentado pela União das Misericórdias, estudo financeiro apresentado, o Estado poupou ao longo destes anos milhares de milhões do erário público. Ou seja, o Estado poupou. E devem dizer que o Estado fazia melhor e gastava menos. Não, ao contrário, precisamente o contrário. O Estado poupou milhares de milhões por causa desta cooperação que tem com as instituições de solidariedade social. E ainda bem que existem estes acordos de cooperação, ainda bem que existem e têm feito um excelente trabalho, tanto as Misericórdias como as instituições, as PSS da região e do país. Ainda, infelizmente, não são reconhecidas, sobretudo no país, ultimamente, não são reconhecidas porque estão com graves problemas financeiros de algumas, porque o Estado não lhes paga aquilo que lhes deve. Até nesse aspecto. Relacionado com este diploma, voltando à questão que frisei anteriormente, nós iremos apresentar alterações ao diploma. O diploma em si é uma boa base de trabalho, precisa, obviamente, de algumas afinações, não é? E, como eu referi aqui, tal como a senhora deputada também referiu, em portaria é preciso clarificar a questão dos apoios, em termos, sobretudo, dos apoios ao transporte, porque não se pode ficar como está aqui no artigo.
Porque se for como está aqui no artigo, as pessoas provavelmente não têm direito ao transporte nenhum. Há um ponto, digamos assim, deste diploma que diz que isto não acarreta qualquer encargo para o orçamento da região. A ser assim, então, mas se não acarreta nenhum encargo, voltamos ao que eu disse. Então é só para ter o crachá aqui, é só para ter o voluntário. Pela questão do diploma não é só isso, não é? A questão é, se vamos criar um diploma que na prática não implica gastos para o governo, em termos de orçamento. Neste caso está a defender a atribuição de subsídios. O único gasto que vai ter num cartãozinho que os voluntariados vão ter. Ouça, então os voluntários que nos estão a ouvir vão dizer, mas para que é que serve um estatuto destes, então? Rafael Nunes, também, enfim, para concluir... Sim, isto também voltando a centrar o debate no regime jurídico e não num debate ideológico, voltamos à mesma questão de que realmente, aparentemente, isto é um diploma de um regime jurídico para apoio ao voluntariado social. Isto porque discutimos lavanderias e discutimos isto tudo, mas realmente existe muito mais para além do voluntariado. Realmente a desresponsabilização governativa, bem, a verdade é que as próprias instituições, sejam elas associações, sejam outro tipo de estatuto, têm complementado e muito o trabalho governativo. Dou-lhe, se calhar, um exemplo muito mais pragmático, quer com reforestações nas serras, que muitas associações têm feito essas reforestações, muitas associações têm complementado o governo, sejam em projetos comunitários de grande destaque. Estamos a falar também constantemente. E muitas vezes a suportar encargos que são, considerando a estrutura das áreas que o Roberto Almada elege como sendo algumas das áreas que eventualmente quem tem responsabilidades públicas demite-se. Sim, exatamente. A questão é que existe muitas vezes, a causa animal é flagrante, a causa animal é uma questão que é preciso apurar realmente até que ponto é que as associações não fazem um esforço, diria até sobre-humano, para ajudar todos os animais que ajudam e que realmente temos acesso todos os dias a notícias e até mesmo nas redes sociais, a todo o trabalho meritório que estas pessoas, de forma completamente gratuita, completamente altruístas, colocam dinheiro próprio, seja em combustível, seja em curativos, mesmo para os próprios animais, e que realmente nunca tiveram qualquer tipo de reconhecimento que esperamos nós que tenham agora, que venham a realmente adquirir com este diploma. Volto a reforçar realmente que existe muito trabalho a fazer em termos de comissão especializada e efetivamente temos aqui uma boa estrutura de trabalho inicial. Nós não nos vamos opor à aprovação deste diploma, como é óbvio, mas realmente é necessário muito trabalho aqui para realmente termos um bom diploma e voltando também a uma pequena provocação de ainda há pouco, se temos uma proposta de decreto legislativo e se temos um decreto legislativo regional a ser aprovado nesta Assembleia, então que seja o mais completo possível e que abranja o maior número de fatores possível. É por isso que há discussão e há possibilidade de especialidade. E não nos vamos basear novamente está aberto e no decreto não, a partir de 22 de setembro terá que ser alterado. Exatamente. O que é certo Roberto Almada, é que foi o PSD para que concluir, iniciativa e o que é certo é que foi o PSD que está a cumprir. sobre o voluntariado, novamente. Para concluir, sobre o voluntariado, nada do que eu disse diminui aquilo que tem sido o papel muito importante e que continuará certamente a ser o papel muito importante dos voluntários. Falava há bocadinho o Sr. Deputado Rafael dos voluntários que dão apoio nas associações de animais, por exemplo, entre outras. Nós até temos um projeto no Parlamento para, de alguma forma, clarificar melhor aqueles que são os apoios que são dados pelo Governo Regional a essas associações que, da nossa perspectiva, não está muito claro e nada do que dissemos vai contra o que é o trabalho meritório que essas entidades na área do apoio aos animais, na área social, na área caritativa, nas outras áreas fazem. A preocupação que nós aqui trouxemos e que reafirmamos é que os governos do país, da região, da outra região autónoma, não podem aproveitar esse trabalho meritório e que deve continuar a ser acarinhado e apoiado dos voluntários para se desresponsabilizar de algumas que são as suas responsabilidades. Apenas isso que dizemos. Sim, vamos avançar para outro tema. Só para dizer, porque parece que também nada tem sido feito. Eu relembro que a região criou um prémio de inovação social precisamente para valorizar o voluntariado. A região e o Governo Regional criou uma feira da economia social e
solidária, onde todos os voluntários tinham... Este ano passado, 2018, não pude, por razões de agenda pessoal, mas em 2017 me juntar a outras pessoas de vários partidos para... E tem existido várias iniciativas. Não peditório para ajudar nisso. Portanto, nada me move contra as associações que fazem voluntariado. Pelo contrário. A minha preocupação, e a preocupação do Bloco de Esquerda, é que os governos do Estado, das regiões, não se aproveitem desse tipo de trabalho abnegado para se desresponsabilizarem de algumas são as suas maior prova é apenas isso que nós dizemos. Vamos avançar para um outro tema, se me permitem, que tem a ver com as comemorações do 10 de junho, Lopes da Fonseca, que eram supostamente para acontecer este ano aqui, o palco dessas comemorações do país, atendendo, enfim, aos 600 anos que se assinalam este ano. Afinal, vai acontecer no próximo ano, porque o Presidente da República entende que em ano de eleições regionais não deveria vir para cá. Parece-lhe bem esta justificação? A pergunta que se poderia fazer ao Sr. Presidente da República é se Porto Alegre não vai votar nas eleições da República. Se os eleitores de Porto Alegre não vão votar para a Assembleia da República e vão ser feitas as comemorações do 10 de junho em Porto Alegre. Portanto, essa pergunta devia ser feita ao Sr. Presidente. Portanto, não compreende esta justificação? Não compreende esta justificação. Uma coisa é o Sr. Presidente decidir por Porto Alegre, depois Cabo Verde, outra é justificar que é ano de eleições. Ou seja, é um argumento que pode ser respeitável, mas não compreendo, até porque, tendo em conta que as comemorações são a 10 de junho, as eleições são só no final de setembro, penso que as pessoas, os madeirenses e porto-santenses, são pessoas bem formadas e sabem destrinçar umas comemorações do 10 de junho, que são nacionais, não são só regionais, de umas eleições regionais a 22 de setembro. O Sr. Presidente terá as suas razões. No entanto, este argumento, por si só, não é suficiente. Eu penso que o Sr. Presidente teria tido a oportunidade de, ou de duas uma, ou na altura que foi feito o convite, pelo menos formal, por parte do Sr. Presidente da Assembleia, ter respondido com este argumento e não ter deixado praticamente 1 ou 2 meses para dar não uma criar a resposta. expectativa. Criou essa expectativa, entretanto, acabámos por saber pela comunicação social que seriam em Porto Alegre, iniciar-se-iam em Porto Alegre e decorreriam depois também em Cabo Verde, e a justificação veio a posteriori, ou seja, só depois é que a Madeira soube que a argumentação... E esta é uma decisão que, ao que parece, é tomada em conjunto entre o Presidente da República e o Governo, através do Primeiro-Ministro. A decisão, eventualmente, terá aqui... Eu não queria ser maléfico, mas poderá ter aqui, sem dúvida, uma influência do Sr. Primeiro-Ministro, porque, havendo eleições regionais, o Sr. Primeiro-Ministro deve ter entendido que há eleições regionais, o Sr. Presidente vai fazer as comemorações de 10 de junho na Madeira, isto pode ter uma envolvência positiva para o partido que está no poder, mas a pergunta é esta, então, e não terá uma envolvência positiva para o partido que está no poder, ou pelo menos os partidos que suportam o poder? Mas todos os partidos teriam em pé de igualdade, todos poderiam aproveitar, se é que se pode falar em aproveitamento de uma comemoração. Respeitamos, porque o Sr. Presidente da República, como uma figura máxima da nação, decide o que muito bem entender, mas tendo em conta que as comemorações dos 600 anos não ocorrem senão uma vez, o Sr. Presidente da República perdeu uma oportunidade para estar aqui, precisamente a comemorar os 600 anos com o 10 de junho a Madeira, com os madeirenses e porto-santenses. Roberto Almada, como é que viu esta nega, no fundo, digamos assim, de Marcelo Rebelo de Sousa às comemorações dos 600 anos? Bom, o Bloco de Esquerda entende que, tendo em conta que comemoramos este ano os 600 anos do achamento da Ilha da Madeira, que faria sentido que as comemorações dos 10 de junho pudessem eventualmente ser na Ilha da Madeira. O ano passado foram os 600 anos do achamento da Ilha do Porto Santo e, pelo que me recordo, parece que o Sr. Presidente da República também passou pelo Porto Santo. Sim. Em novembro estive lá. E assinalou essa efeméride. Mas o 10 de junho do ano passado fez assinalou essa efeméride. Ficaria bem que nos 600 anos do achamento da Ilha da Madeira também o Sr. Presidente da República passasse por cá. No entanto, eu não faria disso uma guerra, como parece que o PSD Madeira quer fazer, ressuscitando novamente o inimigo externo e que está tudo contra a Madeira. Até porque, e há bocadinho falávamos de Porto Alegre, em Porto Alegre não há nenhuma eleição onde se jogue a eleição de um Parlamento de Porto Alegre ou de um Governo Regional de Porto Alegre. É relativamente diferente a comparação que aqui se pretende estabelecer. Roberto Almada consegue compreender este argumento? Eu entendo que
os madeirenses e o sul madeirense também preferia que as comemorações do 10 de junho fossem na Ilha da Madeira. E desse ponto de vista, acho que o Sr. Presidente da República poderia efetivamente vir à Ilha da Madeira por ocasião dos 600 anos do achamento da Ilha da Madeira. No entanto, não me parece que o facto de dizer que este ano não é possível porque vamos comemorar noutra zona do território nacional e também noutro país, como de resto o Sr. Presidente da República já fez, comemorou noutro país, na França, já. Sim, mas ele tem seguido este procedimento. Portanto, aliás, supostamente seria aqui na Madeira não é criticável dele comemorar em Cabo Verde, porque já fez em França. Não, mas normalmente é sempre feito em dois sítios. Exatamente, e por isso como mesmo, foi também nos Açores do ano passado e nos Estados Unidos. E porque não em Porto Alegre é uma região do território nacional como outra qualquer. Naturalmente aqui mas isso ninguém questiona ser noutra parte do país. Dos 600 anos. O que se questiona é o facto dos 600 anos. Eu preferia que a comemoração do Dia de Portugal fosse feita na Madeira, mas não há de vir mal ao mundo por ser para o ano e não ser este ano. Mas compreendo que o argumento este das eleições seja de facto um argumento que justifique. Eu acho que em bom rigor é um argumento fraquinho. Acho que é um argumento fraquinho. Mas eu não faria disto uma guerra, não faria disto um caso, porque este ano não comemoramos, para o ano comemoraremos e, portanto... Não comemoramos os 600, comemoramos os 601. E, naturalmente, o que interessa é que Portugal continue e a Madeira também continue na senda da felicidade. Romina Leal, qual é a sua opinião sobre isto? Necessariamente a Madeira ficou aqui preterida, porque são este ano que se comemoram os 600 anos da nossa história. Deveria ser uma grande festa e, obviamente, que, sendo o Dia de Portugal e das comunidades aqui realizado na Madeira, teria outra projeção. Não consigo perceber o argumento da questão das eleições, porque nós temos eleições aqui a 26 de maio, de setembro. Sim, temos em maio, 22 de setembro, peço desculpa, e teremos no dia 6 de outubro, 15 dias depois, teremos as eleições nacionais. Portanto, o argumento de existir eleições não me parece que seja o argumento suficiente, até porque o Sr. Presidente da República está acima de tudo. Uma coisa é a sua postura partidária, outra coisa é a postura institucional, e nós sabemos distinguir muito bem isso. Aliás, o ano passado, o Dia de Portugal foi comemorado em Ponta Delgada, nos Açores. Portanto, este ano, sendo os 600 anos da Madeira, que é uma data assinalável, em que existem uma série de efemérides que estão a acontecer na Madeira e no Porto Santo. Era de todo, e acho que qualquer português e madeirense gostaria de ver que o Dia de Portugal fosse aqui comemorado e que se fizesse desse dia, que tivesse uma grande projeção. Portanto, a questão do argumento das eleições, há eleições regionais, mas também há eleições nacionais, e o Sr. Presidente da República é uma figura que tem necessariamente de estar acima de tudo, e nós sabemos distinguir, e as pessoas sabem distinguir muito bem todo o seu papel. Acha que isto é, de certa forma, o passar de um atestado de minoridade aos madeirenses e aos políticos madeirenses? Quando se utiliza o argumento de que ano de eleições não haverá uma comemoração desta dimensão na região autónoma? Acho que não devo, sobretudo, fazer uma avaliação da sua natureza perante esta atitude do Sr. Presidente da República. Mas eu não quero crer que haja aqui outras influências e que, de facto, tenha existido aqui a mão de outras pessoas a dizer... Isso é a mania da perseguição, senhora. Mas o que é certo... Isso é a mania da perseguição. Mas quando se refere a outras pessoas, refere-se ao Primeiro-Ministro. O que é certo é que o Sr. Presidente da República esteve no Porto Santo, disse que haveria o Dia de Portugal seria na Madeira, não disse se era neste ano ou não. Criou-se a expectativa, e acho que até o Estado português, não estando a colaborar noutras áreas em fazer aqui algo que assinala o Dia de Portugal, podia muito bem ter a sua participação, poderia ser com a vinda do Sr. Presidente da República, que acho que toda a gente ia ficar muito satisfeita que esse dia ficasse assinalado. Da próxima, quando for votar nele, pense duas vezes. É um dia histórico, mas, Sr. Deputado, uma coisa é em termos partidários, outra coisa é em termos institucionais. Eu estou a gracejar consigo. Quer dizer que eu não votei nele, a senhora votou, portanto, mas... E muito bem. Votou. Rafael Nunes... Também qual é a sua opinião e do JPP sobre esta questão? Permita-me que inflame aqui um bocadinho o debate. Porque, efetivamente, e já cá foi referido que os 600 anos só se celebram uma vez.
Mas a verdade é que entendo eu que o Sr. Presidente da República entendeu e bem que as comemorações deveriam ocorrer no ano de 2020. E permita-me só referir que existe aqui um imbróglio e uma falta de consenso, até mesmo entre os historiadores, em relação à data. E existe um consenso, sim, por parte dos historiadores em considerar que a data que o cronista Gomes e Anos de Zurrara, que na altura tinha a seu cargo a guarda da Livraria Real... O Presidente da República telefonou a algum historiador. E permita-me, Sr. Deputado, que era cronista-mor da Torre do Tombo, que referia, apontou para o início do povoamento de 1420. Portanto, efetivamente, celebra os seus 600 anos em 2020. Portanto, de uma forma acidental, o Sr. Presidente... O Sr. Presidente acaba por ter uma intenção que se calhar foi acidental, mas que acaba por estar mais em consonância com a verdadeira data que deveria de ser celebrada. E permita-me então também provocar aqui um bocadinho aqui a senhora deputada em relação a uma resolução que criou o Conselho Consultivo para as comemorações dos 600 anos, que dizia na sua resolução, no artigo 12º... É uma comissão de honra, da qual está o Sr. Presidente da República. No artigo 12º, que o Sr. Presidente do Conselho Consultivo tem funções, e estou a citar, de coordenação, devendo ser uma individualidade de reconhecido mérito no âmbito histórico ou cultural, livremente designado e exonerado pelo Sr. Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura. Portanto, o atual Presidente desta Comissão Científica, toda a gente sabe, que é o Dr. Guilherme Silva, o qual... Não irei comentar sobre os seus dotes enquanto advogado, nunca precisei deles, portanto também não posso comentar sobre eles. Da sua carreira política, toda a gente sabe que foi uma carreira política ao longo dos anos partidária pelo PSD, mas da carreira histórica ou cultural exigida pelo artigo 12º, não há qualquer memória. Portanto, acaba a própria referir... Deixe-me só comentar esta questão. Perante um homem que até foi vice-presidente da Assembleia da República. Deixe-me só comentar... Vice-Presidente da Assembleia da República. E a carreira histórica-cultural da Assembleia da República. Fica muito mal essas declarações perante uma pessoa que é o Dr. Guilherme Silva, um ilustre madeirense. Sem qualquer crítica ao ilustre madeirense Guilherme Silva. Não irei fazer qualquer crítica partidária, não irei fazer qualquer crítica em termos da sua formação profissional. Agora, histórico-cultural, carreira histórico-cultural, que é exigido para a resolução do Conselho de Governo, e, efetivamente, não encontrei qualquer informação neste sentido. O que acaba por ser uma crítica diretamente à constituição desta comissão, porque esta comissão é constituída por pessoas que não têm formação em história, o que é exigido pela própria resolução. Portanto, deixo esta crítica, mas voltando ao senhor... História é ter formação académica, título académico, não fui eu que ter um doutoramento, uma mestrado em História. Senhora deputada, reconhecido mérito no âmbito histórico-cultural, foi escrito e assinado pelo Conselho de Governo. Então o senhor considera que o Dr. Guilherme Silva é uma personalidade ilustre da nossa terra que não tem os suficientes conhecimentos para poder presidir a uma comissão dos 500 anos? Considera que o senhor Dr. Guilherme Silva tem reconhecido mérito no âmbito histórico-cultural? Tem, que reconheço completamente. Então fica aqui a sua opinião. Eu não encontro essa carreira no seu currículo. Mas voltando ao Sr. Presidente da República, que é este o tema principal, eu acho que o Sr. Presidente da República marca de uma forma clara a sua posição longe de qualquer oportunismo político partidário. E, estando colocado o meu ponto de vista em relação à questão histórica, acho que esta posição de isenção de imparcialidade do Sr. Presidente da República acaba por ser também de louvar. Lá vai o JPP apoiar o professor Marcelo. Aliás, até porque eu não concordo e até tenho algumas divergências nas posições mais populistas do antigo chefe de Estado, mas do atual chefe de Estado, mas a verdade é que não posso concordar com as posições de frustração política partidária do Congresso do PSD no debate, no discurso final do Dr. Miguel Albuquerque, que foi claramente uma frustração pela ausência do Sr. Presidente do Governo Regional, assim como não posso concordar, por exemplo, com a, vou chamá-la indelicadeza, de alguns deputados do partido do PSD que referiram, e também cito, que o chefe de Estado estava mais preocupado em andar de caminhão e em dar banhos do que realmente com a Madeira. Independentemente de se gostar ou não das posições de Marcelo Rebelo de Sousa, a verdade é que é uma questão também de delicadeza e uma questão de respeito institucional o chefe de Estado da nação.
Eu também deveria ter, quer em relação ao presidente do Governo Regional, que acabou por apelidar de frustração. Não. Disse que as declarações tiveram uma nota de frustração. Mas não disse que o senhor era frustrado, longe de mim, até porque não tem qualquer tipo de legitimidade para o fazer. Diga que as declarações foram declarações de profundo incómodo e de profunda frustração pela ausência do senhor Presidente da República. Por favor, não deturpe as minhas palavras. Mas volto a referir... Que é normal perante os 600 anos. Então já é normal, então já concorda comigo que foi uma atitude de frustração. É esta a questão que eu queria chegar. Eu não estou a falar da atitude. Eu estou a falar das declarações. É normal exatamente que as como eu também estava a falar. Apontem e de alguma forma lamentem o facto do Sr. Presidente da República não estar, ou não é o facto do Sr. Presidente da República, é o facto do Dia de Portugal e das comunidades e de Camões não ser comemorado na região autónoma. A questão é só essa. Porque há eleições. Porque há eleições. A senhora esteve presente no discurso e sabe muito bem o que foi dito naquele discurso do Congresso e não entrarei por aí. Se quiser até posso mostrar que tenho aqui gravou o discurso. Conclusões. Não, tenho as conclusões. Mas era importante partido passar o discurso. Sabe que no nosso partido nós acompanhamos... Só para concluir. Realmente acho que é de louvar a equidistância e a imparcialidade do que seria utilizado como propaganda política, claramente propaganda política, o que é sem dúvida um dever até constitucional por parte do Presidente da República. Mas quem é que queria utilizar este momento para propaganda? Quem o apoiou durante a campanha. Obviamente que não seria o JPP ou o Bloco de Esquerda, presumo eu, que iriam de mão dada com o Marcelo Rebelo de Sousa visitar o mercado ou visitar o que quer que seja. O senhor se calhar foi ao mercado outra vez quando lá estava, porque o senhor é que anda de mão dada com os outros grupos partidários da nossa região. Mas reparar, aliás, basta verificar as fotos para ver quem é que lá estava. O senhor é que anda de mão dada. E quem é que aproveitou de forma até... Esta questão já está esclarecida, as posições de cada um dos presentes aqui sobre esta matéria. Avançamos para uma outra questão e que tem a ver com as saudações que também vão ser discutidas no Parlamento amanhã. Não sei se serão discutidas, pelo menos são apresentadas, não é? Tanto do CDS como do PSD. Começando aqui pelo CDS, porque é que o CDS sentiu a necessidade de apresentar o voto de saudação no Parlamento Regional ao novo Bispo? Aliás, acho que fica bem. A maioria do povo da Madeira e do Porto Santo são católicos. E fica bem, nós saudarmos, reconhecermos esta auréola de esperança e renovação que Dom Nuno Brás traz à região. Não está em causa o legado e a dedicação que Dom António Carrilho, ao longo destes 12 anos, dedicou à região autónoma da Madeira, à Diocese do Funchal, que fez um trabalho excelente, mas, obviamente, em todas estas áreas é preciso uma renovação. E esta esperança e renovação que Dom Nuno Brás traz, mereceu da nossa parte este voto de saudação. Até porque a Diocese celebrou há poucos anos os seus 500 anos, a sede do Funchal foi o ano passado, e isto é o culminar de um momento histórico importante. A região, a Diocese do Funchal, aliás, no âmbito histórico, a Diocese do Funchal já foi a maior diocese de todo o planeta. Na altura conheciam-se poucos países, mas e os continentes que se conheciam, a Diocese do Funchal foi o centro de todas as dioceses, de toda a cristandade que existia no mundo conhecido. Temos uma importância histórica e sem dúvida que a vinda de Dom Nuno Brás, até porque pela sua idade, que é uma pessoa com 55 anos, é uma pessoa nova, que muito irá dar, se Deus quiser, ainda aos católicos e aos madeirenses e porto-santenses em geral, sobretudo os católicos, como eu, que sou um católico praticante e confesso, considero que esta vinda de Dom Nuno Brás é, sem dúvida, um momento de saudação, renovação, de esperança para todos nós. O CDS apresentou um voto de saudação, o PSD também. Com certeza. Eu julgo que é importante nós termos consciência que a região, a Madeira e o Porto Santo, tem uma acentuada presença e tradição da Igreja Católica. E o PSD apresentou um voto de saudação, até porque é interessante verificar que o Sr. Dom Brás faz uma coisa que é, antes da sua posse, também
faz uma saudação a toda a população. Toda a população da região, toda a igreja, às comunidades, e é interessante como ele refere todos, e inclusivamente numa parte em que faz uma saudação dirigida a todos nós, ele diz uma coisa interessante, que é às autoridades, particularmente os eleitos pelos madeirenses e seus representantes. No fundo, de alguma forma, ele, antes de chegar à Madeira, antes da sua posse, uma pessoa que tem um currículo, de facto, académico e pastoral muito interessante, foi professor, é doutorado em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, e o PSD e toda a região tem necessariamente de saudar a entrada de uma pessoa como esta aqui na região. Tanto mais, como já referi, já foi feita uma saudação pelo novo Bispo do Funchal a toda a região autónoma, a todos os madeirenses. E faz sentido levar esta matéria a um Parlamento Regional? No Parlamento existem vários instrumentos, podem entrar votos de pesar que já têm sido de alguma forma feitos, e vários partidos têm muitas vezes tentado registar algumas pessoas na nossa região. Há votos de várias naturezas e, por que não, um voto de saudação. Acho que o Bispo do Funchal, independentemente da pessoa, é uma figura importante, uma figura que nós às vezes perdemos a noção e a consciência do que é que está. São 96 paróquias que a Madeira tem uma comunidade sacerdotal grande, tem à volta de 70 padres a região, tem um património grande e que é preciso geri-lo, e de facto a nossa espiritualidade tem também de ser atendida e tem que ser muitas vezes trabalhada de outra forma, e acho que faz todo o sentido a Assembleia, que representa toda a população, saudar a entrada do novo Bispo na nossa diocese. E esta é uma questão genuína, digamos assim, do PSD e também, eventualmente, do CDS, ou pelo facto de, lá está, de estarmos no ano de eleições, não será aqui uma espécie de pescar de olho também a um eleitorado que... No passado faríamos o mesmo. Repare, nós não podemos tornar tudo partidário e tudo eleitoralista. Há regras mínimas de conduta que têm de ser atendidas, e obviamente o Sr. Bispo, coincidentemente, toma posse este ano. O outro já está jubilado desde um ano transato, portanto acho que nada tem a ver uma coisa com a outra, e também não deixaríamos de saudar pelo facto de ser o ano que é, porque olha, nós não podemos nos limitar tudo à questão eleitoral. Agora, nós temos uma questão, nós somos verdadeiros, nós somos genuínos, nós não pescamos olho por determinados objetivos, e aqui necessariamente, atendendo à nossa tradição e aquilo que nos marca a nossa região, tínhamos necessariamente de saudar. E eu aconselho a ouvir a mensagem, que ouvindo a mensagem que ele nos transmite, e a mensagem de esperança e de fé e de algum consolo em termos espirituais, acho que qualquer pessoa lhe deve retribuir algo que seja, e obviamente que é na Assembleia o local próprio para o fazer. Rafael Nunes, o JPP vai votar ao lado destas saudações, destes... Sim, o JPP acompanha, sem dúvida, quer estes votos e quer o voto de saudação também do PSD, que não sei se será discutido amanhã. O outro não sei se será priorizado. Hoje. Do António Carrilho. Do António Carrilho é que entrou hoje. Entrou hoje, mas não será discutido amanhã. Em princípio. Portanto, é um tema que encaramos com alguma tranquilidade. O Papa Francisco optou por nomear Dom Nuno de Brás após a resignação de Dom António Carrilho, por limite de idade no direito canónico. É um tema que penso que merecerá a aprovação unânime de todo o Parlamento. Mas eu gostava de destacar aqui uma questão, e até porque a parte curricular, digamos, que já foi cá explanada, mas gostava de destacar aqui uma... É pouco mais ou menos. É um currículo enorme, extenso. Mas digamos, os pontos essenciais. Mas até porque perderíamos metade do debate, se calhar. Também. Mas destacava aqui as duas palavras que realmente, e que presumo que até o CDS tinha colocado no voto de saudação, as duas palavras que as pessoas, e que todas as pessoas que todos os madeirenses que foram escutados pelos órgãos de comunicação social salientaram no que seria necessário
para este novo bispado, que seriam as palavras esperança e renovação. Sim, curiosamente, são dois conceitos que podem ser facilmente transpostos até para o ano eleitoral. Esperança e renovação no panorama político partidário, e realmente é sempre duas palavras que realmente fazem. E que faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas são ciclos. Isto, a propósito, porque estas duas palavras levam também a uma reflexão do que entendemos serem os três principais desafios deste novo bispo. Um deles passa, sem dúvida, pela parte social, com o regresso de todos os nossos conterrâneos da Venezuela, que realmente precisam de uma atenção especial, quer os que regressam, quer aqueles que ficam na Venezuela, e que realmente precisam também da coordenação, se calhar, e até o próprio bispo já fez referência à questão da Caritas na Venezuela e do cuidado que terá com aquelas pessoas que lá estão. Assim como também a questão do número de desempregados. Continuamos a ter o maior número de desempregados do país. Portanto, isso no fundo já está aí a fazer uns desafios. É a tal pobreza. Um bispo deve viu isso, essas preocupações, a mensagem do Nuno Brás não revela nem aborda essas questões. Da Venezuela, revela. Depois fala das comunidades, obviamente. Depois envio o artigo, amanhã eu envio o artigo. Obviamente que o segundo desafio, de qualquer forma, só o bispo chega na sexta e vai ter a oportunidade de falar quando chegar já. O segundo desafio prende-se com a transparência da Igreja neste momento, principalmente numa altura em que falamos de casos como a Aldeia da Paz, onde o Ministério Público e a Polícia Judiciária realmente abrem um inquérito para averiguar o que se passou na Aldeia da Paz, que, como sabemos, tem também, é uma instituição que é apoiada também pela Igreja Católica e que pertence também à Igreja. Realmente acho que também será um desafio que estará na agenda do novo bispo e que realmente é importante que o seja. A Aldeia da Paz, que, como sabemos, também tem aqui uma série de peripécias. O JPP, na altura, já há um ano atrás, propôs um pedido de audição à Presidente do Instituto de Segurança Social, foi chumbado aqui pela maioria social-democrata, que dizia que estava tudo bem, que havia toda a transparência na instituição. O Ministério Público agora, neste momento, faz estas averiguações, que realmente parece que a coisa não era bem assim. O terceiro desafio, rapidamente, é a eterna relação entre a Igreja e a política. E eu gostava de referir um caso muito específico. Sabemos que há sempre algumas histórias que envolvem a Igreja e a política regional, mas há aqui uma história muito particular e que realmente tornou-se notícia nos últimos dias, que é a velha questão, digamos, do Padre Martim Júnior, a célebre suspensão ad divinis do Padre Martim Júnior por alegadamente ter participado ativamente na política. E relembro também que no início do monos episcopal do bispo que agora sai, esse bispo, Dom António Carrilho, mostrava-se muito positivo na resolução deste problema. A verdade é que nunca chegamos a nenhuma conclusão, nunca existiu fumo branco entre a diocese ou o bispo e esperança e renovação. A tal esperança e renovação. É um grande desafio para este bispo, mas que realmente, existindo esta reintegração do Padre Martim Júnior, que quer, e aliás, que foi divulgado há pouco tempo, que o próprio Padre Martim Júnior quer ser julgado antes de morrer, como óbvio, todos nós queremos limpar o nosso nome. O Padre Martim Júnior quer ser julgado. Aparentemente, há aqui um imbróglio com a diocese, mas a verdade é que isto pode provocar aqui uma ruptura com o Governo Regional. Aguardemos para ver. É um desafio na área política para o novo bispo, mas desejamos sem dúvida as melhores felicidades para o Governo Regional. Não tem. O Governo Regional e o Padre Martins, não estou a perceber. Senhora Deputada. Vamos também ver a opinião do Roberto artigos históricos também. Não, mas também vai ter naturalmente a sua opinião aqui e no Parlamento sobre esta matéria. Com certeza. Naturalmente que a população o Bloco de Esquerda vai votar a favor da Madeira é esmagadoramente católica. Eu próprio sou proveniente de uma família católica. Iniciei a minha militância não partidária, mas política, no movimento da Ação Católica, aí desde a minha juventude e com muito orgulho. Comecei a ter noção das injustiças e foi aí que eu despertei, de facto, para a política não partidária na altura. Mas, de facto, nós sabemos que existem alguns problemas que o novo bispo terá que resolver. Um deles tem a ver com a questão que aqui já foi colocada do Padre Martim Júnior, que
foi suspenso ad divinis pelo então Bispo Dom Francisco Santana, mas nunca foi julgado pelo Tribunal Eclesiástico e, naturalmente, apesar de o Padre Martins, quando o Dom António Carrilho chegou à Madeira, ter tentado uma aproximação, ter tentado a sua reintegração na comunhão da Igreja, isso nunca lhe foi permitido porque o Bispo nunca permitiu essa reintegração. Existem outras situações que também certamente serão colocadas ao novo Bispo do Funchal. Estou-me a lembrar do caso do Padre Giselo Andrade, que tendo assumido ser pai de uma criança, foi quase que afastado do exercício portanto, sacerdotal, e essa é uma questão que também o novo Bispo há de ter em cima da sua secretária, e como também o novo Bispo há de ter certamente que saber se relacionar com outros sacerdotes que ao longo dos anos têm se manifestado discordantes ou descontentes com o rumo que a Igreja Diocesana do Funchal ia tomando ao longo dos anos e, efetivamente, se há votos que podemos fazer é que e ressalvando as diferenças e a separação de poderes entre a Igreja num Estado laico, há separação de poderes, mas a este bispo ou a qualquer outro líder religioso de qualquer outra religião é que seja capaz de chamar à comunhão da sua Igreja todos os membros dessa mesma Igreja, e esses são os votos que nós fazemos. Que seja efetivamente possível, apesar de, pelo histórico, infelizmente não termos grandes expectativas. Vamos ver o que acontece a partir do próximo domingo, à altura em que o novo Bispo entra em funções aqui na Diocese do Funchal. Resta-me agradecer ao Roberto Almada, ao Lopes da Fonseca, à Rubina Leal e também ao Rafael Nunes. É o ponto final por hoje. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar. Boa noite, fique bem.